Vamos então iniciar a nossa atividade da noite. Vamos iniciar com a nossa entrega na mão de Jesus. Orar e meditar alguns minutinhos com Ele, pedindo a Ele que nos auxilie nesta noite, que nos traga o conforto para as nossas necessidades, as nossas enfermidades, os nossos desequilíbrios, né? Que a gente possa, nesta noite, estar mais fortalecido. Muito bem. Nosso agradecimento também ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, Dr. Deolindo também, né? Que sejam todos bem-vindos à nossa reunião, porque tenho certeza que todos nós estaremos muito bem acompanhados por esta equipe maravilhosa que nos assiste. E que assim seja. Muito bom. Nós estamos no capítulo 17 e hoje nós vamos dar início às instruções dos Espíritos. E o item 7 tem o título de O Dever. Foi trazido esta mensagem por Lázaro, em Paris, em 1863. Então ela nos diz assim: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não aquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se a diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade
não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Muito bom, as palavras maravilhosas, né? Mas estamos agora com a palavra do nosso irmão Davidson. Davidson vai nos trazer um pouco mais de orientações sobre o tema. Por favor, Ok. Davidson. Uma ótima noite a todos. Olha, segundo o dicionário, o que são os dicionários? O que são os direitos e deveres? Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Nós temos o direito à vida, direito à educação, direito de ser respeitado, etc. Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente, pelo menos na teoria. Já os deveres são as obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade. Agora, se for ver bem, a palavra dever é muito pouco utilizada em nosso vocabulário, no dia a dia, e mesmo dentro da doutrina espírita. Fui pesquisar na internet quantas vezes a palavra dever, eu devo, aparece na Bíblia. Não encontrei nenhuma pesquisa nesse sentido. Deveria ter. Mas encontrei, segundo a Bíblia.org, pedir, o verbo pedir e seus derivados. Por exemplo, pede, pedem, totalizam, relacionado ao verbo pedir, 456 vezes e tem relação com direito. Eu tenho direito, então eu posso pedir. Já a palavra dever tem relação direta com disciplina. A disciplina que nós latinos, os nossos avós foram passando, mas nossos pais, crianças, 5 anos de idade, esponja, captaram dos nossos avós, e foi passando, foi passando. Nós somos esforçados, trabalhadores, absorvemos muitas coisas boas dos latinos. Mas a tal da disciplina, mesmo na Europa, sempre eu bato nessa tecla, deixam muito a desejar. Começa fazendo algo e nunca conclui. Sempre falta alguma coisinha, abandona, nunca termina. Se não tiver alguém cobrando, é comum as pessoas dizerem, mas esse é Brasil, é assim mesmo. É a tal da disciplina. E olha que interessante, na Bíblia, bom, mas primeiro, disciplina nada mais é do que você saber se controlar, ter autocontrole. Olha aí. Só que tem que ter um autoconhecimento para você ter autocontrole. Mas ela tem relação direta com se controlar. Somente o departamento de desejo, ele é um perigo, ele é um perigo. E eu encontrei 13 versículos sobre a tal da disciplina na Bíblia, que tem relação direta com o dever. Sem disciplina, você não consegue cumprir o tal do dever. E aí, então, eis alguns versículos. Olha que interessante. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Olha que interessante. E as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Está em Provérbios 6:23. Olha que versículo inteligente, né? Que analogia. Quem despreza, está lá, hein? Olha, isso está lá, está em Provérbios 13:18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão no sentido de disciplina, recebe tratamento honroso. Eu estou lembrando aqui do Ayrton Senna, que era muito bem sucedido no esporte. Ele, com muita disciplina, ele namorava o circuito, ele andava a pé. Era o único corredor que fazia isso. Tanto é que lá em Mônaco ele descobriu a forma de sempre ganhar a corrida, né?
Ele entrava no túnel, ele percebia que os olhos dele estava despreparado para a escuridão, então ele passava aquela corrida sempre preparando um olho para entrar no escuro, no túnel. Então ele circulava aquela corrida com o olho. Isso é resultado de muita disciplina, muita disciplina. Tanto é que nós estamos falando nele aqui. A pessoa disciplinada, com conhecimentos do caminho, a verdade e a vida, que Jesus trouxe com uma grandeza, com uma clareza, só não entende quem não quer mesmo. Estamos no século XXI. Só quem não quer mesmo, somente o indisciplinado, que não costuma cumprir os deveres, somente está muito claro, é muito simples. Então, olha, a pessoa disciplinada, com conhecimento do caminho, a verdade e a vida, tende a se dedicar, naturalmente, se dedicar à prática do bem e não permitir espaço para o pecado. Interessante, hein? A disciplina ajuda a evitar os impulsos que levam ao erro. A disciplina ajuda a evitar os impulsos que levam ao erro. Não conheço até o presente momento uma entidade de deveres humanos, lá dentro da ONU, uma entidade de deveres humanos, sem ser religiosa. Não conheço. Eu falei na ONU, mas em qualquer país. Não, eu montei uma entidade de deveres humanos. Vamos fazer uma marcha com placas, deveres humanos, sem ser religiosa. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, levanta o bastão. As religiões trazem muitos deveres, mas direitos humanos, organizações de direitos humanos, está cheio. Um exemplo, em outubro agora de 2019, antes aí da tal da pandemia, 869 entidades de defesa de direitos humanos da América Latina, apoiaram a candidatura do Brasil a assento lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Eu falei, mas caramba, mas tem 869 entidades? Será que precisa de tanto? Estranho, né? Quantos são os direitos humanos no Brasil? Os direitos humanos são aqui no Brasil, em seus 30 artigos, concentram-se nos princípios de proteção de qualquer pessoa. Olha, concentra-se principalmente na proteção de qualquer pessoa. Contempla ainda diferentes questões e complexidades humanas, tais como religiosidade, educação, direito à propriedade, etc. Quem são os grandes defensores dos direitos humanos no Brasil? Só para efeito ilustrativo. Podem ser defensores os ativistas do meio ambiente, feministas, educadoras, lideranças sindicais ou comunitárias, líderes de povos tradicionais, os originários, como os indígenas, mulheres na política institucional. Agora, olha que interessante. Quais são os 3 tipos de direitos humanos? O tal de Vazak, nasceu na Tchecoslováquia, ele escreveu uma teoria geracional de Vazak, nome dele. Ele foi um jurista e nasceu na Tchecoslováquia e foi estudar direito na França e lá acabou se fixando depois da invasão soviética no seu país, Tchecoslováquia, em 1968. E lá ele ficou e desencarnou lá em 2015. E ele comenta, é possível, portanto, distribuir os direitos humanos em 3 gerações, por isso que é chamado de geracional. Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. E a terceira geração, fraternidade. Ele foi muito influenciado pelo iluminismo francês. Olha, primeiro a liberdade. A segunda geração, trabalhar a igualdade de direitos. E a terceira geração, a fraternidade. Foi uma sequência que ele colocou. E lá na ONU, eu não vou poder apresentar tudo, porque toma muito tempo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, isso numa versão simplificada, são 30 artigos criados especialmente para os jovens. Eu vou citar alguns, só para a gente perceber que existe um foco muito grande em direitos. Sim, são necessários, mas a ONU só fala em direitos. Interessante, precisamos tomar alguns cuidados aí. Temos que equilibrar a balança.
Então vamos lá, olha esse direito da ONU. Todos nascemos livres e iguais. Nascemos todos livres, todos temos os nossos pensamentos e ideias e deveríamos ser tratados todos da mesma maneira. Item 2. Não discrimine. Esses direitos são de todos, independente das nossas diferenças. Número 3. O direito à vida. Você vê que estão falando aqui em aborto aqui no Brasil. O Brasil corre um risco de adquirir um karma desnecessário. Ô, população brasileira! Tivemos hoje uma marcha aqui na Getúlio Vargas, nesse sentido, no Brasil todo. Estamos fazendo a nossa parte aí, defendendo o direito à vida. Todos temos direito à vida e a viver em liberdade e segurança. Item 4. Nenhuma escravatura. Ninguém tem o direito de nos escravizar. Não podemos fazer de ninguém nosso escravo. Item 5. Nenhuma tortura. Ninguém tem o direito de nos magoar ou de nos torturar. Item 6. Eu vou parando por aqui porque são 30. Você tem direitos onde quer que vá. Eu sou uma pessoa igual a si. Só o 7º. Somos todos iguais perante a lei. A lei é igual para todos. A gente vê que não é bem assim. Isso é teórico, hein? Isso no mundo todo eu estou falando. Não é só a minha percepção, hein? Portanto, deve-se tratar todos com justiça. E caminha para 30 itens. Eu não conheço nenhum país que consiga levar isso plenamente a sério. Mas estão lá na parte teórica, precisaria divulgar. Por favor, são direitos humanos que de alguma forma se confunde com deveres. Portanto, dá para imaginar aí. Tá, só vou pegar mais um, olha. Só um. Direito à educação. A educação é um direito. A escola primária deve ser gratuita. Devemos aprender coisas sobre as Nações Unidas e conviver com os outros. Os nossos pais podem escolher o que devemos aprender. Só para a gente ter uma noção, são 30 direitos. E aí, a pergunta que vem na sequência, quais são os deveres do homem na sociedade? Deveres perante a sociedade. Toda pessoa tem o dever de auxiliar, alimentar, educar e amparar os seus filhos menores de idade. E os filhos têm o dever de honrar sempre os seus pais e os auxiliar, alimentar e amparar sempre que precisarem. Fantástico, né? Quais são os deveres humanos mais importantes? Foram elencados 5 deveres. Dever de solidariedade, isso recíproca, de respeito aos direitos e deveres alheios, dever de fazer defesa pela paz, dever de ter um protagonismo social, uma participação social, dever de respeito ao meio ambiente, reciclagem, pelo menos, né, do nosso lixo. Pela quantidade de lixo, a gente percebe o quanto nós somos consumistas. Né? E dever de contribuição com os gastos e políticas estatais. É uma preocupação nossa. Né? Os gastos dos políticos, não é verdade? Então, esses são os deveres, os 5 principais. E é no cumprimento contínuo do dever é que a gente consegue desenvolver a disciplina e vice-versa. Você vê que vai virando um hábito, né? Lembrando que sem disciplina não há êxito. Em qualquer área, nós estamos aqui numa área religiosa, em qualquer área, esquece. Se você não tem disciplina, esquece, irmão. Esquece. Com a disciplina, cumprindo os deveres, que vão ficando claros com nossos ensinamentos espíritas, sobre o homem do bem, por exemplo, de bem que nós estudamos, é que teremos aí condições plenas para nós nos reformarmos intimamente. Nós viemos aqui para melhorar. E aí que entra a disciplina e os deveres cristãos. E com isso, vamos nos aproximando mais da egrégora de Jesus e de Deus continuamente. Participar dessa egrégora deve ser o objetivo de todos nós. Lembrando, nós nos afastamos dele com letra maiúscula, em vidas anteriores. Nos afastamos. Senão nós não estaríamos aqui num planeta de prova e expiação. Já estaríamos aí na 4ª dimensão, no nosso lar, na 5ª, na 6ª. Não é verdade? O dever com disciplina
é o mecanismo para vencermos as tentações que caem entre nós nesses finais de tempo. Vocês estão percebendo aí, né? João, lá no Apocalipse do João, ele cantou isso que ia acontecer. Mas a gente fala, será? Sempre fica aquela dúvida, né? Porque a profecia vem para alertar. E eu percebo que o mundo, não sei se ele se preocupou, se cuidou, se a sociedade criou mecanismos. Ele alertou lá. E, enfim, nós estamos assistindo. Desculpa. Estamos assistindo a fome. Enfim, os 4 cavaleiros, que eu não vou desviar muito, né? Tivemos um vírus, a coisa está acontecendo, a peste, né? Vem a peste, a violência, você vê aí, a insegurança. Eu andava em São Paulo com 13 anos de idade, meia-noite, andava, passeava ali, Avenida Paulista, Pinheiro, descia ali, perto do Hospital das Clínicas, Consolação, sem problema nenhum. Hoje, eu não busco minha filha em Bauru, sair a pé à noite aqui, eu não vai nem pensar. Então, mas veja bem, isso foi alertado, nós somos, tá? Mas não quero dizer tanto. Então, vamos lá. Então, olha, nós estamos nos aproximando da regeneração, as tentações vão aumentar sim. Lembrando que quem for do bem mesmo vai aparecer. Quem for do mal vai aparecer. Mas não vai dar para esconder, não dá. Os escândalos vão aparecer, já estão aparecendo, as pessoas estão achando normal, né? Normal. Não é normal, gente. Não é normal o que está vendo, nós estamos vendo aí. Então, veja bem, olha, quem não conseguir distinguir, aí não quer enxergar mesmo. Tem que fazer um esforço, tem algum problema ali. Porque está claro, as coisas estão ficando cada vez mais claras. E nós vamos ficar surpresos com as verdades que virão totalmente expostas. E aí, para pensar, a espinha dorsal de todos os desenvolvimentos tecnológicos que vieram ocorrendo nos últimos anos, para pensar. Desde Gutenberg, quando ele cria a tipografia, Lutero imprime a primeira Bíblia. Ali a gente vê devagarinho, aí surge o telégrafo, vai surgindo a rádio, a TV, mais recente a internet, considerando que todos esses órgãos vão sendo poluídos. A ausência do bem não para, ela é organizadíssima. O bem que é passivão, né? O bem está aí buscando, aí, correndo atrás do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Não estou dizendo que eles não estejam também. Mas são extremamente organizados e vão poluindo, vão contaminando. Basta ver a imprensa no mundo todo. A mídia tradicional está contaminada. E aí surgem as mídias sociais. Você vê que Jesus vai trazendo uma espinha dorsal, mas por quê? Desde quando Sócrates disse lá, busque a verdade para se libertar. Você vê que a verdade ela está vindo. Se não fossem as mídias sociais. Eu estou vendo as notícias atuais na mídia tradicional sobre Israel, foi um absurdo. Não tem sentido. Eu recebo notícias de fora, não tem sentido. Não tem sentido. Ainda bem que as mídias surgiram. Então, você vê que o avanço tecnológico inspirado por Jesus, por Deus, ele visa trazer a verdade para a gente se libertar. Então, nesse período de regeneração, nós vamos ter que tomar muito cuidado. Por que isso? Porque no planeta de prova de expiação tem muita gente que engana. E tem muita gente que é enganada e gosta de ser enganado. Tem preguiça, não tem disciplina, o dever de buscar a verdade. É um dever buscar a verdade, é um dever buscar a verdade. Então fica sendo enganado, ingênuo. Toca a vida ingênua. O que tem de gente ingênua, enganada e enganadores. Então, tudo isso vai ficando às claras e nós vamos caminhar para a regeneração. Lógico que vai ocorrer um exílio, essa turminha que está aprontando no planeta Terra, de maneira geral, serão exilados, eles estão sabendo. Então, eles estão colocando todas as cartas. Nós aqui temos uma responsabilidade enorme, essa bagagem teórica que nós estamos adquirindo. Então, nós temos que agradecer as inspirações divinas que vieram e criaram as mídias sociais. Agora, vamos lá. Outras sugestões e deveres. Qual é o ensinamento de Jesus para nós vencermos aquelas 3 tentações que ele passou? Não é por mero acaso que ele veio, passou, lembra? Ele foi tentado. Jesus, mas criminoso.
Isso na linguagem bíblica. Eu vou trazer uma linguagem bíblica aqui. São 3 tentações que exemplificam essa oposição, toda essa oposição humana ao plano de Jesus para a gente se elevar. Na primeira tentação, vamos relembrar, nós que estudamos aí a Bíblia um pouquinho. Jesus estava com fome e o demônio lhe disse: se és filho de Deus, o demônio se aproxima dele. A gente sabe que é ausência do bem, né? Mas enfim, se és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu com a palavra de Deus: está escrito, não só de pão vive o homem. O que está implícito nessa tentação que ocorreu? Uma tentação que é um ensinamento para nós. Quando a pessoa humana deseja muito obter alguma coisa e ela descobre que pode ir por caminhos equivocados, caminhos contrários à dignidade, ela continuará de alguma forma tendo a mesma fome. Tudo bem? Ela vai buscar um caminho para obter ali uma riqueza. É uma linguagem figurada de Jesus, né? Então, ela continua com essa mesma fome. Porém, esta fome, que foi colocada na tentação, ela passa a ser vencida pela confiança na palavra de Deus, em crer, né? Em orar, vigiar. E ele vai prover esse alimento, que aqui no caso é questão da fome, mas essa fome pode ser ampliada para vários segmentos. Ele vai prover o alimento na hora certa, da forma certa, sem inverter a realidade das coisas, sem que a pessoa inverta os valores. Na segunda tentação, está lá na Bíblia, o tal do demônio oferece a Jesus poder e glória. Aqui entre nós seria fama, essas coisas todas aí que nós temos no mundo. Mas sim, poder político, enfim, poder e glória sobre o mundo, se o adorar. Não adorar a Deus, né? Vocês me entendem, adorar esse irmãozinho. Já estamos cientes que aquilo que o mal oferece com uma mão, ele tira com a outra. Tudo ele oferece e puxa com a outra. Porque o mal ele é enganador. Está lá em grego. O grego, diabolos, é enganador, engana, finge, cheio de fingimento. Esse foi o tema daquela famosa obra chamada Fausto, do poeta Goethe. Goethe foi um polímata que estudava várias áreas, é polímata. Foi autor, estadista, autor de livros, enfim, estadista alemão, lá do Sacro Império Romano Germânico. Ele viveu no século XVIII e colocou um pé no século XIX. Alemão, nasceu em Frankfurt, 1749, e desencarnou em 1832, também na Alemanha. Em Weimar, ele desencarnou. E na obra Fausto, o personagem, que é um personagem chamado Mefistófeles, ele deseja, em troca daquilo que oferece ao Fausto era ambicioso, nada menos que a sua própria alma. Falou: olha, eu consigo isso para você, mas você vai ter que ceder a sua alma. E você sabe que tem muita gente que acaba fazendo isso aí em troca de poder. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Se para Fausto, nesta obra, a sua alma valia menos que o poder e a glória, você vê que tem a ver orgulho, vaidade, né? Mefistófeles conhecia muito bem o valor da alma para Deus. Então, no texto bíblico, Jesus respondeu ao demônio nesse caso. Ó, está escrito, Jesus respondendo: adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Você vê que Jesus estava resistindo às tentações. Resistir, eu já estou tocando aqui no grande dever que nós temos que ter. Resistir, que as tentações vão aumentar. Se é que vocês não estão percebendo, tem que prestar atenção. Acordar de manhã e entrar preparadinho. Estou lembrando de uma amiga minha que eu falava: olha, você planeja a sua agenda muito apertada, muitas atividades, você fica ansiosa. Deixa uma hora de sobra na sua agenda diária. Ela é uma gerente, deixa uma hora. E ela conseguiu trabalhar com mais tranquilidade, e ela falou: graças a essa hora eu não perdi a cabeça com o cliente, que ia trazer um prejuízo enorme para a empresa. Ela se preparou. Eu falei: olha, se prepara, porque, vamos à linguagem popular, o bicho vai pegar.
Eu sei que eu estou falando aqui, muitos aqui vai entrar, vai passar, não vai dar o devido moral, mas é o que vai acontecer. Tá? Temos que entrar no dia preparado. Isso não é uma obsessão, não é fanatismo. É que os tempos chegaram. Nós estamos no século XXI, isso é falado há mais de 2000 anos. Se eu estivesse falando isso no século XV, mas pô, nós estamos no século XXI. A segunda tentação, de fato, ela é uma continuidade da primeira. Querer desejar aí, obter aí, enfim, sonhos, desejos, mas contrário ao caminho, à verdade e à vida, contrário aos princípios cristãos, com certeza você vai colocar suas competências e inteligência na direção errada. E aí não existe o meio termo. O homem sedento por sua realização plena, hoje pode ver, só se fala em realização. Bom, eu não vou entrar aqui nessa questão empresarial. Todo mundo quer se realizar, se sentir o tal, se exibir, aquela coisa toda. E o homem sedento por isto, ele acaba esquecendo de Deus, nesta vida tão passageira. Tem um escritor chamado Chesterton, ele, inglês, enfim, teólogo. Naquela época, todo mundo tinha um bocado de cargos, de profissões. Ele era romancista, contista, teólogo amador, dramaturgo, jornalista, biógrafo, crítico de arte inglês. E esse Gilbert Chesterton, ele deixou uma contribuição bem legal, sabe? Olha que interessante. Ele desencarnou em Londres, em 1936. Ele dizia: quem não acredita em Deus passa a acreditar em qualquer coisa. Então nós vamos assistir uma separação joio do trigo aí, vocês vão ver. Podemos dizer, ele dizendo, quem não adora a Deus passa a adorar qualquer coisa. O homem que não adora a Deus e acha que por isso é livre de qualquer mecanismo de manipulação e servidão, desconhece a sua própria condição. Esse escritor inglês trouxe essa contribuição. E a terceira tentação é igualmente contínua a primeira e a segunda, com exceção de que, dessa vez, o demônio usa da própria escritura para tentar Jesus. O demônio leva Jesus, ainda em Jerusalém, ao ponto mais alto do templo. E disse-lhe, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Imagine lá, está ali no pico de uma montanha. Porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem. E você vê que essa ausência do bem, essa entidade, a ausência do bem, havia estudado ali as falas de Jesus. E ele diz, olha, e que te sustentem em tuas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Eu não vou entrar aqui, está em Lucas o versículo, mas Jesus disse, está escrito. Jesus vira para ele e fala, está escrito. Essa é a terceira tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, Jesus vence as três tentações. Nessa semana nós tivemos alguma tentação que vem? Opa, presta atenção. Lembra? Qual é o ensinamento de Jesus para vencermos as três tentações? Uma linguagem bem bíblica. Realizar a palavra de Deus na vida terrena e dentro da história, na jornada. Pois a verdade dessa palavra não é só conceitual, ela é a própria vida. Aqui numa linguagem de Jesus, eu vou repetir pela terceira vez, é o caminho, a verdade e a vida. O cristianismo, ele não transforma a realidade, não. Como Jesus deixou bem claro. Não só e o mundo em algo assim que nós desejamos. Não transforma o mundo nem a realidade conforme os nossos desejos. Mas nos ensina e nos prepara para viver nele. Eu vou repetir, nos ensina e nos prepara para viver nele. Jesus deixa claro nisso. E um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos, todos, não tem nenhum conseguiu sair, que esteja excluído disso que eu vou falar. Todos os seres humanos têm um inimigo no plano espiritual. Isso está lá, olha. Está na Bíblia como um inimigo sobrenatural, que tem como objetivo usar a dor e o prazer. Olha que interessante, usar a dor e o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis.
Vocês acham que é por pouco tempo? Não, eternamente. Eu vou repetir. O foco deles é nos tornarmos cegos, tolos e miseráveis eternamente. E a Bíblia identifica isso como o grande dragão, desculpa, a antiga serpente, e aí a igreja que personificou isso em algo aí do mal, podemos dizer assim, chama isso de diabo, está em Apocalipse isso. Ele é o nosso adversário, anda sempre ao nosso redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E ali, o bom combate, Paulo falou nisso, né? Inclui a resistência diária a esse inimigo. Resistência diária, que a gente fica aqui com tantas distrações, tantas coisas para nos dispersar, que a gente não leva isso muito a sério. Eu falo por mim, né? Uma parte da minha vida eu não levei isso a sério. E ali eu causei uma série de problemas, dívidas. O ideal seria ter vindo aqui só para pagar as dívidas de vidas anteriores, mas acabei gerando mais dívidas. Por quê? Ingenuidade, não ouvir isso aqui que nós estamos falando. Portanto, diariamente nós temos que recusar, resistir. Diariamente, se opondo às ciladas. Tem que prestar atenção. Isso sim que deveria ser um grande dever que nós temos que levar muito a sério. Jesus, está lá em Marcos, ele fala, olhai, olha que interessante, olhai, vigiar e orar. Então, olhar não é aquele olharzinho meia boca, tem que olhar 360 graus, tem que desconfiar, nos tempos atuais mais ainda. Vigiar é um termo militar, é um termo de sentinela que protege o batalhão. O sentinela que fica protegendo a turma durante a noite em campanha. Ele fica vigiando. Então você detectou uma anormalidade, ok? Opa, essa pessoa não está bem, eu tenho que ficar de olho nela. Somente no trabalho, não importa. Vigiar é isso. E depois orar. Olhar, vigiar e orar. Você vê que são termos de guerra. Nós estamos numa guerra. Acho que ninguém tem dúvida. Não é possível. Os termos aqui são de guerra. Então, é um dever deixar de pensar tanto quanto como se fosse civil. Por favor, não leve isso ao extremo. Nós somos civis, eu já fui militar, mas nós temos que ter uma cabeça, Jesus, quando fala em vigiar, e mesmo a linguagem de Paulo, bom combatente, nós temos que levar isso muito a sério. Não é fácil estar aqui. É para profissionais. Eu falo profissionais, mas, por favor, é para mexer mesmo conosco. Então, olha, na minha opinião, deveria ser um grande dever. E só para fechar, Tiago diz, resistir, olha, está lá em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo foi criado pela igreja, né? Tá? Eu estou repetindo aqui, eles personificaram, criaram um personagem, porque não tinha, não existe, né? E mesmo quem esteja aí pensando nesse papel é temporário, né? A dor vem até que ele caminha para o bem, né? Ele adquire sabedoria para caminhar para o bem. Estou repetindo isso. E ele foge. O Novo Testamento destaca a oração como principal acompanhante de cada batalha. Principal. As pessoas não dão devido moral para a oração. Nós já comentamos aqui uma amiga de Tibirias que curou a filhinho, desculpa. O menino curou com oração. Tinha bronquite durante a pandemia, ela não quis levar no hospital e fez bem, que é risco de pegar tal do Covid lá. Então, olha, e é importante nós levarmos muito a sério, orando em todo o tempo, vigiando todo o tempo, olhando o tempo todo. E ele comenta na Bíblia, enquanto o fim do século se aproxima, e a fúria do mal, está escrito dessa forma, aumenta, Jesus nos chama para guerrear, outra língua, está na Bíblia, eu não tenho culpa, hein? Não são termos meus, hein? Ó. Jesus nos chama para guerrear em oração. Guerrear em oração. Eu vou repetir. Guerrear em oração. Por favor, não é para sair fora do cristianismo. Orar, principalmente para
pátria do Evangelho, principalmente para a pátria do Evangelho que está sendo combatida, está sendo muito combatida. Os emissários de Jesus estão trabalhando aí para lá de 24 horas. Ismael, toda a Virgem Santíssima. Portanto, nós temos que vigiar o tempo todo, olhar o tempo todo, né? Ficar ligado, não pode desligar. Pessoas que bebem, corta, segura isso, corta. E pessoa que bebe já é distraída de natureza, né? Não, só bebe no final de semana. Isso repercute, né? Leva aí, puxa muitos irmãozinhos, até para se desvencilhar dos irmãozinhos que ele fez no final de semana, leva ali 5 dias, aí já está bebendo novamente, aqueles irmãozinhos já ficam. Aí, tchau e benção. Então, olha, guardem bem, tá? Jesus nos chama para guerrear em oração, desejando o bem, por favor, hein? Isso está na Bíblia. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Todas essas coisas. Vamos orar bastante. Esse é o grande mecanismo que nós temos e o grande dever que nós temos perante a Jesus, perante a misericórdia divina, essa oportunidade de estar aqui. Bom, eu desejo a todos uma extraordinária semana, com muita oração, com muita vigilância, com muita percepção, ficar de olho, usar todos os sentidos, com a graça de Deus. Obrigado, Davidson, pelas suas palavras e esclarecimentos sobre o nosso dever perante Deus e Jesus. Vamos então passar agora a mensagem do Dr. Deolindo e pediria ao André, por favor. Bem, boa noite a todos. Hoje estamos tendo a oportunidade aí de estudar sobre o dever, né? Após o estudo do homem de bem, acho que vem complementar bem, né, tudo aquilo que nós já estudamos anteriormente dentro das nossas obrigações como filhos de Deus. E o dever ele é muito amplo, mas gostaria eu de apenas recordar um detalhe. Qual é o maior dos mandamentos? E assim Jesus, por várias vezes, nos orientou: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, por aí a gente já sabe qual é o nosso dever como filhos de Deus, né? Então, amar a Deus é muito simples falar amo a Deus, né? Adoro a Deus, tenho fé em Deus. Isso é muito simples. Mas exercitar no dia a dia aquilo que Deus espera de cada um de nós, lógico, dentro das condições que nós nos encontramos, para podermos, assim, vencermos as nossas imperfeições. Esse, vamos dizer assim, é o nosso dever, aonde cada um terá as suas necessidades. Para isso, basta olhar um pouco mais para si, né? E poder, assim, né, cobrar de si mesmo algo a cada dia para que faça o melhor perante Deus. E fazendo isso, estaremos fazendo também o nosso dever para com o nosso próximo. Porque é no dia a dia, através do relacionamento, da convivência, né, entre os seres, né, que nós teremos a oportunidade de ir assim cumprindo com as nossas obrigações diárias, né? Obrigações morais, obrigações espirituais, obrigações sociais, obrigações familiares, obrigações profissionais, né? Que são amplas, né? Agora, lógico, né? Temos nós aí um hábito, né? Que é o de pedir, igual já foi comentado aí no estudo de hoje, né? Porque pedir é mais fácil. O pedir significa o quê? Na maioria das vezes, desejar algo, né? Se prostrar, pedir a Deus e esperar que Ele assim nos retorne
com aquilo da qual pedimos. Né? E muitas das vezes nós sequer conseguimos vislumbrar que Ele nos ofereceu, né? Ou nos deu aquilo que pedimos, porque nem sempre vem na hora, vem com o decorrer do tempo, conforme o merecimento da qual nós temos, quando vamos assim cumprindo com os nossos deveres diários, que vem então o merecimento. Né? E através desse merecimento as coisas assim acontecem naturalmente e nós sequer nos apercebermos que Deus nos ofereceu tantas maravilhas em nossas vidas. Então nós temos que ser agradecidos todos os dias por aquilo que o Pai nos oferece. Né? Acordar logo ao amanhecer, né? Orar, se preparar para o dia, que ele é repleto de desafios, repleto de armadilhas. Temos que estar sempre atento a isto, né? E essas armadilhas normalmente, né, vêm através de outros seres que acabam, né, fazendo parte do nosso elo de convivência diária, né? Onde temos às vezes divergências, incompatibilidades, né, muitas das vezes de ideias, né? E ali acabamos nós por perdermos constantemente a nossa razão, porque lá no nosso eu interior nós criamos, né, sentimentos não dignos. Às vezes não nos expressamos, mas criamos sentimentos não dignos. E quando assim nós fazemos, nós ficamos vulneráveis, porque em vez de estarmos cumprindo com o nosso dever perante Deus, nos colocando como instrumento dele, nós nos afastamos e deixamos com que influências negativas nos estimulem, né, a nos acometermos de erros novamente que já nos acometemos por muitas vezes em outras reencarnações. E assim, então, nós vamos perdendo as oportunidades que nos são dadas de assim nos fortalecermos mediante, né, as nossas vitórias diárias lá no nosso íntimo, lá no nosso eu interior. Então, vamos nos conhecer melhor e vamos fazer com que esse dever de amar a Deus, de amar ao próximo como a nós mesmos, possa realmente estar vivo a cada dia dentro de cada um de nós, porque assim estaremos fortalecidos junto ao Senhor, que é algo da qual assim nos impulsiona sempre, né, a caminharmos evolutivamente no transcorrer de cada existência, e aonde estaremos galgando o despertar do sentimento, o despertar da intelectualidade e principalmente o despertar da espiritualidade em nossas vidas. E amanhã estaremos muito melhores do que hoje, porque cumprimos pura e simplesmente uns pequenos deveres das quais Deus espera de cada um de nós. Não são tão grandes, né? Apenas amar, uma palavrinha simples, né? Que resume todas as leis que Jesus assim nos deixastes como o grande caminho para a nossa cura e para a nossa libertação através das oportunidades reencarnatórias que nos são oferecidas. Então, veja, apenas com este ensinamento de Jesus, que é o do amor, quero que todos, nesse momento, então, se entreguem assim a Deus, se entreguem a Jesus. Porque, nesse momento, essa falange maravilhosa do amor, da bondade e da caridade, coordenada, assim, por Bezerra e todos os seus trabalhadores, estão a se distribuírem junto ao lar de cada um de vocês, como também estão a se distribuírem por todos os cantos deste universo que necessita de muito auxílio, para que possamos, assim, estarmos nós nos colocando receptivos a todos esses fluidos balsâmicos e curadores que está, assim, a nos dar nesse instante.
nos envolvendo com todo o seu amor, nos envolvendo com todo o seu carinho, nos envolvendo com aquela energia que nos alimenta, que age em todas as moléculas do nosso organismo, pelo espiritual e físico, fazendo com que transformações enormes assim ocorram, aonde vem em cada um de nós o bem-estar, da qual tão necessário se é para que nos fortaleçamos em nossa fé e nossa disposição diária para o trabalho constante, da qual assim somos nós chamados, como também vem essa energia que nos aquece nesse momento, trazendo a nós o alívio, trazendo a nós a cura, trazendo a nós o despertar da mente e do coração, onde isso gera reequilíbrio em nossas vidas, onde faz com que nossos olhos assim se abram de forma diferente, podendo vislumbrar uma luz maravilhosa. Essa luz é Jesus, que está em nossas vidas. Essa luz é o nosso guia, que assim nos impulsiona sempre a nossas vitórias. Então nunca nos esqueçamos de a cada dia em nossas orações, assim realmente nos recolhermos interiormente. E quando assim nos recolhemos, nos entregarmos de corpo e de alma, para que esta luz sempre possa brotar ali dentro do nosso coração, ali dentro dos nossos pensamentos, para que assim sejamos nós impulsionados sempre a caminharmos vitoriosamente em nossa trajetória. E quando assim nos entregamos-nos a Deus, ou seja, entreguemos nossa alma a Deus, porque todos aqueles que se entregam a Deus, mediante o trabalho que Ele espera de cada um de ti, mediante as atitudes diárias da qual Ele espera de cada um de ti, mediante os pensamentos, os sentimentos positivos, amorosos, da qual temos nós assim nos alimentar diariamente e fortalecidos a colaborarmos com o nosso próximo, impulsionando eles também ao seu despertar. Estaremos desta forma exercitando o nosso simples papel neste mundo terráqueo da qual nos encontramos, que é o papel de filhos de Deus, filhos da luz, filhos do amor, filhos da bondade que deve sempre assim se prevalecer em nossas vidas, para que assim então estejamos nós sempre protegidos pelo Pai. Não porque o Pai vai olhar para nós de forma diferente, não, porque Ele olha para todos os seus filhos iguais, mas porque nós fizemos-nos por nos merecer algo da qual assim nos envolve de forma diferente, que são esses fluidos iluminados que estamos a exalar, e todos aqueles seres da obscuridade que assim olham para nós, temem. Por que temem? Porque veem claramente que junto de ti está a luz de nosso divino e amado Mestre Jesus. E isso faz com que o respeito se ocorra, porque vós se colocastes diferente de todos aqueles que acabam, infelizmente, por viverem vigilantes, deixando com que pensamentos e sentimentos indignos tomem conta de ti e acabam, então, sendo envolvidos, muitas das vezes, pela obscuridade mental e sentimental, agindo de forma totalmente indiscriminada e aleatória contra as leis de Deus. Então, nos tornemos num grande exército, esse exército de luz, esse exército de amor, que tão poderoso se faz, porque junto de ti estará sempre, sempre a os acompanhar todos esses guardiões, da qual o Mestre assim designa para a caminhada evolutiva
do planeta a caminhada evolutiva do ser. Então, gostaria também que todos, neste momento, que estão a receber este bálsamo, aqueles da qual tiveram algum desconforto no seu corpo físico, um mal-estar devido ao calor, ou devido a uma enfermidade, ou devido a uma cirurgia, ou devido a um mau pensamento, a um nervosismo, seja lá o que for. Nesse momento, assim, se abra totalmente para que assim esse bem-estar retorne em suas vidas. E sintam a presença do médico maior que é Jesus. Deixe ele agir sobre vocês. Alimente-se deste bálsamo maravilhoso que ele está a vos oferecer. Este alimento, a qual fortalece a alma, fortalece o espírito. Este alimento do qual revigora todas as células do corpo físico. Alimente-se de Jesus nesse momento. Como também peço a Jesus, através de Ismael, seus incansáveis trabalhadores, usar a palavra guerreiros do dia a dia para o bem, que possa estar a proteger essa pátria do Evangelho, iluminando todas as mentes, independente que seja aquele que está como um moribundo numa sarjeta ou aquele que está com a responsabilidade de um líder de um país no dia de hoje. Que sejam todos assim envolvidos e iluminados para que venha o seu despertar, não deixando com que todas essas organizações obscuras assim ajam sobre essas mentes que necessitam tanto de se reencontrarem com as suas obrigações, vou dizer assim, com a sua missão perante o planeta, perante esse país do Evangelho de Jesus, que é o coração do mundo, porque ali está a abrigar a todos. É a pátria do Evangelho, porque todas as religiões são respeitadas e propagadas de forma digna e respeitosa, para poder assim sempre estar a fortalecer o ser na sua caminhada e levar para o mundo o exemplo da humildade, o exemplo do amor. Por isso que temos em nosso mapa um símbolo maravilhoso deste país, da qual assim grandes responsabilidades tem perante todos os outros. E nós, como simples cristãos, temos que exercitar o nosso dever diariamente para fortalecer esta pátria amada do Evangelho. E que direcionemos também todos os nossos pensamentos para esses dois pontos do mundo onde, infelizmente, a ignorância toma conta através de combates, de guerras, de latrocínios, de desrespeito perante o seu próximo, apesar de estarem assim numa grande provação, mas que o despertar das suas lideranças possam assim vir a acontecer para que tudo se cesse e se normalize
para que esses latrocínios não continuem a ocorrer, porque muito desespero assim gera tanto para aqueles que partem quanto aqueles que ficam e atrasa demasiadamente o processo evolutivo dessas regiões ainda atrasadas que sequer conseguem entender e aceitar as leis da qual o nosso Pai assim coloca através do amor, do respeito, da dignidade, como foi dito no dia de hoje, de todos os direitos da qual o cidadão assim tem dentro da sua trajetória de vida. Apenas respeitem, iluminai o Senhor para que algo de diferente possa vir a ocorrer no decorrer desses dias afins. Então, assim, Pai, a Ti nós sempre rogamos, a Ti nós agradecemos, a Ti nós amamos, a Ti nós nos entregamos, Pai amado, como filhos simples, filhos corajosos, que assim estará a buscar no dia a dia o cumprimento de dever perante este ensinamento do amar a Ti e amar ao próximo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Doutor Deolindo, receba o nosso carinho pelas palavras maravilhosas que nos trouxe, colocações coerentes e dignas de um cidadão que cumpre o dever, né? Que devemos seguir este caminho. Gratidão a essas palavras que foram colocadas com tanto carinho, com tanto amor. Muito bem. Vamos passar então as vibrações da noite, pedir para os nossos irmãos que atravessam dificuldades, estão enfermos, estão com os nomes aí colocados no nosso grupo de cura, grupo de estudos, que neste momento nós dividimos com eles toda essa luz e esse fluido maravilhoso que acabamos de receber, que nos fortalece. Então, nosso dever dividir com os nossos irmãos neste momento, este carinho que acabamos de receber, dessa grande equipe maravilhosa do Dr. Bezerra, né? E que nos trouxe conforto, paz, nos deixando pessoas mais leves, calmas, tranquilas, né? Que ele continue nos colocando esta luz e estes fluidos em toda a nossa semana. Essa paz que nos envolve permaneça junto de nós. E gratidão ao nosso querido Mestre Jesus pelos ensinamentos desta noite, que nos trouxe um pouco mais de visão de como devemos conduzir as nossas vidas dentro das nossas responsabilidades, dentro dos caminhos retos, para que a gente desfrute um pouco mais da proximidade com Jesus e com Deus, nosso Pai. Que assim seja. Pediria também uma oração especial para a nossa amiga paciente, Sônia Silvestre, que amanhã pela manhã irá passar por uma nova cirurgia. Em menos de uma semana, ela está enfrentando amanhã a terceira cirurgia. Que essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes esteja junto dela, acompanhando e realizando os procedimentos necessários para que ela se recupere e se fortaleça. Que assim seja. Olá, meu nome é Mariane e a minha história começa em agosto de 2022. Eu estava grávida de 8, 10 semanas
e senti um nódulo na minha mama direita, próximo à axila. Passei no mastologista, ele me pediu uma ultrassom, e tanto ele quanto o exame de ultrassom me falavam que era mastite, que era por causa do leite, da gravidez que estava sendo produzido na mama. E de agosto até dezembro, cresceu bastante. Eu percebi que a minha pele começou a ficar avermelhada em volta. Aí meu obstetra também achou estranho e pediu uma nova ultrassom, aonde já deu BREDS 4, que é de 50% a 90% de chance de ser câncer de mama. Como eu tenho 33 anos, nunca tive caso na família, né? Ela me pediu uma biópsia. Eu fiz, 7 dias depois veio o diagnóstico. Deu câncer de mama, ductal invasivo, grau 3 já. Estava bem avançado. E nisso eu já estava de 33 semanas. Aí nós conseguimos agendar o parto com 35 semanas. Meu filho, Lucas, nasceu super saudável. 10 dias depois eu já fiz a primeira sessão de quimioterapia. Eu comecei com 4 sessões vermelhas. Depois eu fiz 12 brancas. E junto com todas elas eu fiz a imunoterapia. Como o meu tipo de câncer deu triplo negativo, é um caso raro e o mais agressivo do câncer de mama. Então eu tinha direito pelo convênio a fazer a imunoterapia, que é um novo tratamento que foi liberado pela ANS no ano passado. De lá para cá foi bem difícil, mas eu lutando bastante. E eu conheci o Centro Bezerra de Menezes em 2017, quando eu descobri uma bursite no meu ombro esquerdo. Lá eu fiz a cirurgia espírita, fiz os retornos, usei os medicamentos e não tive mais dor. Repeti a ultrassom, não foi localizado mais a bursite. Então eu resolvi procurar novamente o centro. Lá eu fui muito bem atendida, eles me atenderam rápido pelo caso. E fiz a cirurgia espírita, fiz os retornos, ainda tenho acompanhamento lá. E operei dia 12 agora, de outubro, como mastologista. Eu precisei retirar as 2 mamas e já fiz a reconstrução com a prótese. Meu resultado da cirurgia chegou segunda-feira agora e foi constatado que não tem mais a doença. Eu entrei em remissão total, eu tive resposta completa de um câncer que era super agressivo e agora eu só faço acompanhamento. Acredito muito que foi minha fé. Antes de entrar na cirurgia, eu pedi para o Dr. Bezerra de Menezes que acompanhasse o meu médico aqui da Terra, que colocasse as mãos deles em cima da mão do Dr. William Delgado, para que fosse o mais abençoado possível e que fosse da vontade de Deus. Fui também no Centro Espírita em Franca, onde eu fiz também a cirurgia com o Dr. Alonso, e foi isso. Agradeço a espiritualidade por ter me guiado, me orientado, me dado discernimento e força, porque foi uma situação muito difícil. Muitas vezes eu pensei no pior, mas sempre me vinha uma força de dentro pedindo para eu confiar. E agora eu vou mostrar para você o milagre. Pega ele lá, mãe. Eu acho que é o que me deu a mais força, né? Porque falam que quando a gente se torna mãe, a força da gente triplica. E é verdade. Toda vez que eu vou no Centro Bezerra de Menezes, eu levo ele para tomar um passe. Esse aqui é o Lucas. Super saudável, grandão. Né, filho? E é isso, essa é a minha história. Espero ajudar bastante gente. E alcancei minha graça. Obrigada. Muito bom. Está aí, então, o agradecimento da Mariane, uma caminhada maravilhosa, né? Nos mostrando que, através da paciência, da fé, perseverança, nós temos
condições de conseguir os nossos objetivos, né? E nada pode esmorecer essa nossa luta no nosso dia a dia. Gratidão a essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha. Pediria a Dona Isolda, a senhora poderia fazer a prece de Cáritas para o nosso agradecimento final? Faço sim. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esses estudos da noite e esses nossos compromissos, Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que plantam para a salvação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as dores se acalmarão, toda lágrima secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa e pura e bendita imagem. Que assim seja, Senhor. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Uma boa noite a todos.